Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos testar esse regulador de tensão aqui, o conversor Buck Step Down, baseado no circuito integrado XL4016. Nós vamos ver as especificações, a pinagem, vamos aprender como ajustar a tensão e a corrente de saída, e também calcularemos a eficiência do conversor. Então, vamos lá. Antes de ligar o conversor, nós vamos ver suas especificações e a pinagem. Esse é um conversor do tipo Step Down, o que significa que a tensão de saída sempre será menor do que a tensão de entrada. Aqui do lado esquerdo, nós temos os pinos. São 4 pinos. Os 2 pinos de cima são os pinos da tensão de entrada, o positivo e o negativo. E os 2 pinos de baixo são os pinos da tensão de saída, o negativo e o positivo. Se você tiver qualquer dúvida quanto à pinagem, você pode virar a placa e aqui na parte de baixo vai ter escrito saída positivo, saída negativo, entrada negativo e entrada positivo. Então, se você tiver qualquer dúvida, basta virar aqui e olhar que está escrito aqui a pinagem. A tensão que você pode aplicar nos pinos de entrada deve ficar na faixa entre 5 volts e 40 volts. A tensão dos pinos de saída ela pode ser ajustada na faixa entre 1,2 volts e 35 volts, mas ela fica também limitada pela tensão de entrada. Por exemplo, se você aplicar 5 volts na entrada, você não vai conseguir ajustar a saída para 12 volts, pois conforme eu já falei, esse é um conversor de tensão do tipo Step Down, e não é possível ajustar a tensão de saída para valores maiores do que a tensão de entrada. A potência que o circuito suporta é 300 watts, conforme informado pelo fabricante. Observe essas duas peças pretas aqui, de cada lado, essa aqui e essa aqui. Essas peças são dissipadores de calor e estão presas nos circuitos integrados do conversor. Se você for utilizar esse conversor para altas correntes, é importante utilizar um cooler para garantir que o circuito dissipe mais calor e não sobreaqueça. A corrente máxima de saída, informada pelo fabricante, é de 9 amperes. Aqui do lado direito da placa, nós temos esses 2 trimpotes, que são os trimpotes de ajuste. Esse trimpote aqui de cima ajusta a tensão de saída do conversor. E esse trimpote aqui de baixo ajusta a corrente de saída do conversor. Para fazer os ajustes, você vai precisar de uma chavinha, de uma chave de fenda como essa aqui que está aqui na minha mão. Bom, pessoal, depois de ver as especificações, agora a gente está pronto para ligar nosso conversor. Observe que eu estou aqui com um multímetro. A gente vai utilizar esse multímetro para medir a tensão de saída. E vamos aprender como fazer o ajuste de tensão. Veja que eu estou aqui também com esse mini voltímetro. Esse mini voltímetro a gente vai medir a tensão de entrada. Então vamos lá. Veja esses 2 cabos jacarés aqui. Eles estão numa fonte de alimentação, que vai ser aplicada na tensão de entrada. Então eu vou ligar a fonte aqui. Então liguei a fonte. Observe que o mini voltímetro está marcando aqui 31,1 volts, que é a tensão de entrada. Outra coisa que você pode observar também é esse LED azul aqui no conversor que ficou aceso. Esse LED ele indica que o conversor está ligado. Esse conversor ele possui um circuito de proteção contra curto-circuito. Isso significa que se você colocar em curto-circuito os fios de saída, ele não vai queimar. Então está aqui nossos fios de saída. São esse aqui, o vermelho e o azul. E veja só, eu vou tocar eles aqui em curto-circuito.
ele não queima, mas observe que o LED ali fica vermelho. Essa mudança de cor do LED está avisando que os fios da saída estão em curto-circuito, mas ele não vai queimar por causa do circuito de proteção. Então vou tirar aqui. Isso inclusive a gente vai utilizar para regulação de corrente. Eu fiz aqui só para mostrar para vocês. Claro que eu não recomendo que você deixe esses fios de saída em curto-circuito, principalmente se ele estiver ajustado para altas correntes, porque aí, se ele estiver ajustado para correntes altas mesmo, e você colocar em curto-circuito por muito tempo, aí você pode danificar o conversor. Agora sim, pessoal, a gente já está aqui com o multímetro ligado. Veja que ele está medindo aproximadamente 12 volts na saída, 12.1, 12.2. E na entrada, a gente ainda está com 31,1 volts. O trim-pot para ajustar a tensão, como eu falei nas especificações, é esse aqui de cima. Se a gente quiser aumentar a tensão de saída, basta girar esse trim-pot no sentido horário. Se a gente quiser diminuir a tensão de saída, basta girar esse trim-pot no sentido anti-horário. Então vamos supor que você queira ajustar a tensão de saída do conversor para 15 volts. Basta girar ele no sentido horário até ele alcançar essa tensão. Vou girar aqui até ele chegar em 15 volts. E ele chegou aqui em 15 volts, 14.9, 15 volts. Agora, se você quiser uma tensão de saída menor, por exemplo, vamos supor que você queira 5 volts na saída. Basta você girar o trim-pot no sentido anti-horário até chegar em 5 volts. E chegamos aqui em 5 volts. Então, pessoal, é isso. Para ajustar a tensão do conversor buck, basta você ter um multímetro, ligar os terminais do multímetro para medir tensão na saída do conversor buck e girar o trim-pot de tensão até chegar no valor que você deseja. Agora, a gente vai testar se a tensão de saída se mantém estável quando a tensão de entrada varia. Então, a tensão de entrada está aqui em 31 volts na fonte. Eu vou variar ela ali e a gente vai observar se a tensão de saída, que está sendo medida aqui no multímetro, vai sofrer alguma variação. Então, vamos lá. Eu vou diminuir essa tensão. Vou botar a tensão em 15 volts. Veja só, coloquei a tensão de entrada para 15 volts, mas a tensão de saída continua em 5 volts. Então ela se mantém estável. Eu vou baixar mais um pouquinho aqui. Veja só, coloquei até aproximadamente 10 volts. E ela se mantém estável aqui em 5 volts. Então, a tensão se mantém estável, a tensão de saída se mantém estável, mesmo quando a tensão de entrada varia. Então, a gente observou que a tensão de saída se mantém constante, mesmo quando a tensão de entrada varia. Isso indica que o conversor está funcionando bem. Agora, nós vamos aprender como fazer o ajuste da corrente de saída do conversor. Para fazer um ajuste, você vai precisar de um multímetro. Então, a gente estava ajustando a tensão e o multímetro está ajustado para medir tensão. O que a gente vai fazer é ajustar o multímetro para medir corrente. E vamos conectar a ponta de prova vermelha aqui no outro pino, que é a conexão para medir corrente. E agora, vamos ligar a fonte.
Repare o seguinte, quando a gente faz uma medição de corrente com o multímetro, esses dois fios aqui, as duas pontas de prova, elas ficam em curto-circuito, apenas com a resistência interna do multímetro, que é muito pequena. Então fica praticamente em curto-circuito. Mas lembre-se que o conversor possui um circuito de proteção, e por isso o circuito não vai queimar. Então aqui é o seguinte, os fios de saída, o fio vermelho de saída positivo está na ponta de prova positiva do multímetro, e o fio de saída negativo do conversor está na ponta de prova negativa. Eles estão em curto-circuito. A corrente aqui está bem baixa, porque eu deixei o trim-pot ajustado para o valor de corrente mínima do conversor. E agora, para a gente ajustar essa corrente, para a gente ajustar para a corrente que a gente quer, basta girar o trim-pot de corrente e aumentar até o valor que a gente quer. Então vamos supor que a gente queira uma corrente de 5 amperes, certo? É só a gente girar o trim-pot até ele alcançar 5 amperes. Observe que o LED azul aqui, ele ainda está azul, mesmo com os dois fios em curto-circuito, porque a corrente aqui é tão pequena que ele não está forçando nada. Então vamos lá, vamos girar aqui até alcançar 5 amperes. Observe que a corrente agora está em 450 mA e o LED já ficou vermelho, porque aqui a corrente é maior, ele já conseguiu identificar que está em curto-circuito. Mas vamos continuar rodando até chegar em 5 amperes. E é isso, pessoal. Ele está aqui em curto-circuito e está passando uma corrente aqui de 5 amperes. E a gente acabou de ajustar a saída para ter uma corrente máxima de 5 amperes. Se você quiser ajustar para uma corrente maior que 5 amperes, é só você girar o trim-pot até chegar na corrente que você quiser. Se você quiser uma corrente menor, você gira um pouco no sentido anti-horário até alcançar a corrente que você quer. Tem um detalhe importante aqui, pessoal, que é a fonte de alimentação que você está utilizando. A minha fonte, por exemplo, eu notei que quando passa de 6 amperes, ela já não aguenta, entendeu? É a fonte que você está usando aqui na entrada. O fabricante do conversor, ele informa que o conversor consegue dar até 9 amperes na saída. Só que eu não consegui testar esse limite, porque a fonte que eu estou usando aqui na entrada é muito fraca e ela não consegue testar o limite do conversor. Por isso eu fiz aqui esse teste até apenas 5 amperes. Então esse é um detalhe que você tem que observar, porque esse conversor trabalha com correntes muito altas e você tem que às vezes observar se sua fonte vai ser forte o suficiente para fornecer a corrente que ele trabalha. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo, a gente vai fazer um teste para calcular a eficiência do conversor na prática. O fornecedor não me passou nenhum valor de eficiência, então eu creio que esse teste será bem útil. Veja que eu estou aqui com o circuito montado. Nesse circuito, nós temos 3 lâmpadas em paralelo, essas aqui que eu estou apontando. Todas são de 12 volts. Elas estão conectadas na saída do conversor buck. Aqui nós temos esses 3 interruptores. Cada interruptor aciona uma lâmpada. Essa lâmpada aqui é de 60 watts. Essa lâmpada aqui é de 21 watts. E essa lâmpada maior aqui é de apenas 10 watts. Então, cada lâmpada vai exigir uma potência diferente. E com isso, nós vamos calcular a eficiência do conversor para 3 potências diferentes. E com isso a gente vai ter uma base maior da eficiência, tanto para potências baixas quanto para potências mais altas. Aqui do outro lado, nós temos 2 módulos voltímetro e amperímetro. Esses módulos medem tensão e corrente.
A gente até já fez um tutorial sobre esse módulo aqui no canal, e eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse. Então, o que acontece? Aqui está escrito entrada, porque esse módulo voltímetro-amperímetro aqui vai medir a tensão e a corrente na entrada do conversor buck. E aqui, nesse outro módulo voltímetro-amperímetro, está escrito saída, porque ele vai medir tensão e corrente na saída do conversor buck. O que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou ligar a fonte de alimentação e vou ligar cada uma das 3 lâmpadas separadamente. E a gente vai obter as tensões e correntes de entrada e de saída para cada lâmpada. E em seguida, nós vamos calcular a eficiência. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou ligar a fonte aqui. E eu acabei de ligar a fonte. Observe que a gente está com 31,1 volts na entrada e a saída está ajustada para 12,1 volts, que é praticamente 12 volts, que é a tensão das lâmpadas. Então vamos lá. Vamos ligar primeiro a lâmpada de 10 watts. Observe que está dando aqui na entrada uma corrente de 340 mA e na saída está dando 770 mA, 770, 760, com variações. Agora eu vou desligar ela aqui. Vamos ligar agora a lâmpada de 21 watts. Veja só, está dando na entrada 750, 760 amperes e na saída está dando 1 ampere,77. Vamos desligar. E agora eu vou ligar a lâmpada de 60 watts. Veja só, está dando na entrada 2.21, 2.23 amperes e na saída está dando 5,17 amperes. Então, pessoal, com esses valores, agora nós vamos para a folha de cálculo e vamos calcular as eficiências. Bom, pessoal, agora que a gente já fez os testes, a gente obteve os valores de tensão e corrente para as diferentes lâmpadas. E agora, a gente vai fazer o cálculo de eficiência. Para fazer esse cálculo de eficiência, a gente vai utilizar duas fórmulas. A primeira fórmula é a fórmula da potência elétrica. Essa fórmula diz que a potência elétrica é igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. E a segunda fórmula é a fórmula da eficiência. A eficiência de um sistema é a quantidade de energia, a porcentagem de energia que é utilizada na saída, a partir da energia de entrada. Então, ela pode ser definida pela fórmula aqui. Eficiência é igual a potência de saída dividido pela potência de entrada. Esse valor geralmente é dado em porcentagem. Pode ser dado numericamente ou pode ser dado em porcentagem. Agora, nós vamos utilizar essas duas fórmulas para calcular a eficiência para as 3 lâmpadas de acordo com o teste que a gente fez. E agora, pessoal, para calcular a eficiência, basta apenas aplicar as duas fórmulas que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Para a lâmpada de 10 watts, a gente vai calcular a potência de entrada de acordo com a tensão de entrada multiplicado pela corrente de entrada. E nós temos aqui 10,574 watts. A potência de saída para a lâmpada de 10 watts, a mesma coisa. A gente multiplica a tensão de saída, 12,1 volts, vezes a corrente de saída, 0,77. E nós temos 9,317 watts. Daí, para determinar a eficiência, a gente divide a potência de saída pela potência de entrada. E se você fizer essa divisão,
vai dar aproximadamente 0,88, que equivale a uma eficiência de 88%. Então esse aí é o cálculo. E aqui a gente faz o mesmo cálculo para a lâmpada de 21 watts. Apenas aplicando os valores, e aqui para a potência de saída, aplicando os valores que a gente mediu com o nosso módulo voltímetro amperímetro, e nós temos a eficiência de 92%. Para a lâmpada de 60 watts, a mesma coisa. Só pegar os valores que a gente mediu com o voltímetro amperímetro, aplicar na fórmula, e aqui nós temos nossa eficiência de 91%. Então é isso, pessoal. Eu achei a eficiência dele bem alta. Sempre ficou aqui em torno de 90%. E essa é uma especificação que o fabricante não passa. Então, esse teste que a gente fez aqui tem bastante valor para você saber a eficiência do conversor buck quando for utilizá-lo. Sempre fica aqui em torno de 90%, uma eficiência bem alta. E é isso. O vídeo fica por aqui com o que a gente fez aqui nesse vídeo. Espero que você saiba pelo menos o básico para utilizar esse conversor buck.